A Rua, aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Vocês estão prontos para mais uma aula do curso de runas? Se você está chegando aqui agora, você está vendo que a gente está na nossa 29ª aula. Então eu te aconselho a dar um pulinho, né? Dar uma olhadinha no card que eu estou deixando fixado aqui, porque como se trata de um curso, a gente tem todo um caminhar. Então dá uma olhadinha lá. Na primeira aula eu explico como é que funciona a estrutura do curso e o que você precisa fazer caso você tenha interesse em adquirir as apostilas e um certificado desse curso aqui, emitido pelo Instituto Águia Dourada. Então corre lá, depois você volta aqui. Hoje a gente vai falar sobre a runa Otala ou Otila, Odal. Ela é a runa que traz a conexão com a ancestralidade, com a terra, com a pátria, com as raízes ancestrais de uma maneira geral. O Othalman é um proprietário de terras independente. Otala também pode significar nobre, nobreza, a qual alude ao Othalman, quem, de acordo com a tradição, tem o poder de clamar a vida, o poder e a terra. O significado literal mais antigo dessa runa é o das palavras arcaicas alemãs e anglo-saxã Edel e Athelin, que significam nobre e príncipe. Na língua frísia, vou tentar falar, prometo. Eienerd, ou seja, a nossa terra, é a definição perfeita desta runa, que descreve a propriedade ancestral, a pátria e o lar, como a gente já falou. Otala é também conectada à família, aos direitos históricos. Ela é a runa do clã, dos familiares e da nação. Ela mostra o caminho progressivo que tem a evolução como objetivo, até porque o que fazemos na vida vai influenciar o nosso futuro, né? E o futuro das gerações seguintes, que é o caso aqui da runa Otala, que pode ou não refletir num mundo melhor, num mundo mais justo para todos nós e para as gerações que nos seguem. É nosso dever viver um legado digno de ser levado pelas futuras gerações e assim por diante. Seu mistério é simbolizado pela sua forma, que reproduz um espaço fechado, sagrado e protetor do clã, que defende e protege cada um de seus membros. Otala indica as qualidades inatas dos descendentes de determinada família ou clã, que não podiam ser transferidas, seja de uma raça para outra, de uma tribo para outra, de um clã para outro, de uma família para outra, assim como a terra deveria ser resguardada e passada somente para alguém da mesma linhagem. Por esse motivo, antigamente as famílias moravam próximas de seus progenitores, para que se criasse um espaço comum, protegido por diques, por fortificações ou muralhas. Eu vou ainda além. A gente precisa lembrar que antigamente os clãs, inclusive, eles casavam entre família, né? Uma maneira de proteger, de certa forma, o legado que essas sociedades entendiam. A runa anterior, Ingwas, que da aula que a gente fez semana passada, ela é uma runa ligada à paz, à abundância, à fertilidade, à alegria, a bênçãos, à riqueza material, espiritual, ao conhecimento, a um processo de aprendizagem contínuo, progressivo, até que a gente alcance um certo nível de sabedoria, de crescimento interno, que traz uma sensação de integridade. Então a gente segue para Otala. E temos então o dever de espalhar essas bênçãos como legado para as gerações seguintes. Ingwas é uma runa individual, onde você trabalha o seu crescimento especificamente. Ela é a semente, enquanto Otala é a semente que criou raízes. E essas raízes se espalham pelo resto da comunidade. Essas raízes são o legado e seguem cada vez mais fundo, se unindo ao legado dos nossos antepassados. Seguindo, vai descendo, né, espalhando
ainda mais à medida que as gerações avançam com essa sabedoria. O aspecto mágico da runa Utala é para achar raízes e ancoragem. As antigas formas de espiritualidade foram cultos ancestrais, na qual o homem viveu em ligação direta com seus ancestrais e os lugares que eles habitaram. Os ancestrais viveram relacionados em objetos mágicos, e especialmente árvores que eram conectadas com suas almas. O culto da árvore e o culto ancestral sempre foram intimamente ligados. É nosso dever estender a mão para todos os outros e ajudá-los a alcançarem a sabedoria, mas também é nosso dever dar-lhes as ferramentas para que eles possam cavar fundo e encontrar as suas raízes ancestrais, para que eles também possam alcançar a iluminação. Para que serve a sabedoria se a gente não pode criar um mundo melhor com isso, não é verdade? Alguns runólogos preferem colocar a runa Utala no final do futar antigo, né? Após Dagás. Mas esse não é o meu caso, tá? Eu vou explicar por quê. Dagás simboliza o amanhecer, a gente vai falar sobre Dagás semana que vem. Simboliza o renascimento, o recomeçar. Enquanto o fim do ciclo, né, e o recomeço, né, e o começo de outro, parecido com, não igual, tá, mas parecido com o arcano do louco do tarô. Enquanto, né, quando a gente já encontrou, passou pelo mundo, né, e a gente já adquiriu a experiência, no caso de Dagás, a gente já encontrou a raiz em Utala e a gente já tá com a estrutura pronta, a estrutura firme para a gente poder avançar, para a gente poder seguir adiante, né? Para a gente procurar a nossa evolução, né? Continuar com o nosso ciclo de evolução, recomeçando. Há pessoas que preferem terminar com Utala, com o simbolismo de pátria e legado, mas um legado, na minha opinião, e na opinião de outras pessoas, né, que trabalham com as runas, precisa de raízes fortes. Então, você recomeçar sem você ter estrutura, para mim, não é a melhor opção. Agora, quanto à compreensão de pátria que Utala carrega, parece ser a representação estilizada de um espaço individual, não necessariamente de um país, né? Então, ela se torna, dessa forma, a representação de um indivíduo em seu próprio espaço ou lugar. Possivelmente foi conectada à propriedade, possuindo um lugar à família, onde plantamos as nossas raízes. Utala é a runa do legado, de onde partimos para seguir adiante e criarmos o nosso próprio legado, a nossa própria história. E, obviamente, deixarmos a nossa marca no mundo, para a gente criar um espaço seguro para as gerações seguintes. A sensação de segurança desde os tempos antigos em muitas culturas de diferentes regiões. A verdadeira definição de pátria é o lugar onde somos recebidos e sentimos que pertencemos, que somos amados e respeitados, não necessariamente a uma fronteira, né, geográfica. Utala é a runa que fornece liberdade humana em uma sociedade segura, uma sociedade legal, integrada consigo mesma e com seu ambiente. É preservada a lei clânica, ou seja, aquela lei do clã, na lei clânica e tribal ao nível espiritual. No Asatru, a runa Utala é expressa pelo Kindred, ou família, e essa runa tem uma polaridade masculina e seu elemento não poderia ser outro a não ser o elemento terra. Agora vamos falar um pouquinho dos aspectos mitológicos da runa Utala. Nas sociedades tradicionais, Utala representava a propriedade ancestral intransferível, a herança material, a herança espiritual, os direitos sobre a terra conquistada nas batalhas. Para os anglo-saxãos, a consagração da terra pelo sangue derramado sobre ela, durante sua conquista e durante a sua manutenção, assim como os ancestrais que estavam sepultados nessa terra. Também dava o direito de propriedade àqueles que nela trabalhavam e moravam. O culto aos ancestrais era realizado dentro das propriedades, terras estas em que seus próprios ancestrais haviam sido sepultados, né? Lembrando isso novamente.
e seus espíritos permaneciam nesse local. Então, seu culto era um meio de manter uma conexão saudável com esses espíritos, receber os seus sábios conselhos e manter esses espíritos tranquilizados, felizes, pacificados. E, em troca, esses espíritos faziam o quê? Eles enviavam bênçãos para essas comunidades, né, sobre os vivos. O culto da chama, o fogo eterno que queima nas lareiras, simboliza a esperança através da chama que não pode se apagar. E este era o culto central que fazia parte do culto aos ancestrais nas sociedades antigas. Quando um clã conquistava e chegava a uma nova terra, uma das primeiras coisas que era feita era ir até o lugar mais alto e acender uma fogueira. E essa era a prova que aquela terra, neste momento, passava a pertencer àquele clã. O fogo simbolizava a esperança acesa, e ao redor do fogo as famílias cresciam, e então as civilizações eram construídas e se espalhavam. Lembre-se que o fogo, a gente já falou no vídeo sobre Kenais, é onde se partilhavam as histórias também, né? Então, quando a gente partilha nossas histórias, as nossas experiências, o clã se fortalece. Nessa história, né, nessa reunião ao redor do fogo, as raízes ancestrais elas iam mais funda, né? Se resgatava o orgulho, né, das histórias, das conquistas, e as raízes iam mais fundo e se espalhavam ainda mais. Otala representa as raízes de uma pessoa, suas fundações históricas. Ela é uma runa ligada à proteção, é a runa da pátria, da tribo, do clã e de todos aqueles que gostariam de estar em proteção e segurança, né? Sob a proteção do clã, sob a proteção da pátria, enfim, da família. É uma runa que mostra, né, todos aqueles que procuram abrigo, paz e que também querem ter um lugar onde possam compartilhar essa paz, essa abundância, esta segurança, essa felicidade. E uma pessoa feliz e amada não quer brigar, não quer espalhar ódio, né? A pessoa, aquela coisa, né? Quem tá feliz não enche o saco, né? E quer viver a vida dela feliz e tranquila e tal. A proteção era muito importante para os nórdicos antigos. Vocês podem ver isso em várias fontes, inclusive na ficção a gente vê isso, né? Quando o estranho, né, chegava, visitava um clã, visitava uma comunidade, ele era valorizado, ele se sentia protegido, ele era alimentado, ele ganhava roupas secas, né? Roupas limpas e secas. Ele se sentia amado, respeitado, ouviam as suas histórias, valorizavam o seu legado. E dessa forma, ele mais tarde poderia retribuir com essa mesma hospitalidade quando fosse receber as pessoas que o receberam anteriormente. Dessa forma surgiu uma amizade que podia durar uma vida inteira. Surgiam alianças para a guerra, para conquistas, né, para proteção, né, para a união de um, vamos colocar, de uma área maior conquistada, né? O hóspede, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. O direito de proteção e paz e o dever de manter aquela proteção e paz. Quando é quebrado os votos de hospitalidade, os deuses nunca esquecem e nunca irão perdoar. Otala é uma runa de prosperidade. Ela é individual, mas ela também é do grupo. Todos são bem-vindos à comunidade. Quanto mais membros unidos para um objetivo comum, todos trabalham para um objetivo e a comunidade cresce, se fortalece, ela prospera. Quanto a essa questão da hospitalidade, quem não lembra de Vikings, quando chegam os estranhos, né, para visitar o Ragnar, e eles são muito bem recebidos, eles são alimentados, eles ganham roupas limpas, roupas secas, depois eles saem para conquista juntos, aí tem traição, tem tudo, mas enfim, e é paga da mesma forma, né? E a gente tem em Game of Thrones, quando o Walder Frey, ele quebra a lei da hospitalidade no Casamento Vermelho. Eu não vou falar mais além disso, porque se ainda tem alguém que não assistiu, vai que eu tô dando spoiler, né? Eu duvido, mas enfim. E depois ele foi punido pelos deuses, né? Que não eram, no caso, os deuses nórdicos, mas eram os deuses
que eram cultuados pelos povos na série, né, pelos vários clãs, pelas várias famílias na série. Né, tinha desde o Deus Vermelho, Hylor, tinha os deuses antigos, enfim, assiste a série. Otala é uma runa de segurança e estabilidade, mas que alcançamos depois de um longo processo de crescimento pessoal e sabedoria reunidos ao longo do seu curso de existência. Toda aquela sabedoria expressa nas runas anteriores, e ao alcançar esse estado, a sua sensação interna será de segurança e estabilidade. Você nunca irá encontrar esse estado fora se você não encontrar primeiro dentro de você. Todo o conhecimento que você adquire ao longo da vida é muito importante para o seu crescimento pessoal, desde que você saiba como aplicar isso e agir corretamente de acordo com cada circunstância. Cada obstáculo que a vida nos dá é uma oportunidade para aprendermos, para crescermos, para nos tornar uma pessoa melhor, mais evoluída. Tudo isso nos traz segurança, nos traz estabilidade interiores e nos torna apto a expressar exteriormente e espalhar para outras pessoas em nossos grupos, seja nossa família, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, etc., né? As sociedades modernas muitas vezes nos deprimem, porque não temos mais a mesma conexão com a natureza e nem com as pessoas. As relações muitas vezes são vazias. Podemos nos sentir desligados e desconectados de algo que nem sabemos o que é, nem sabemos o que se trata. A cura para isso é quando a humanidade entender que a única maneira de viver nesse mundo é através da conexão de um relacionamento simbiótico com o meio ambiente. E Otala nos ajuda a entender isso e a conseguir também essa conexão, porque não existe prosperidade se não esgotarem todos os recursos. Otala é a runa de estabelecimento do seu espaço sagrado, com suas raízes entrelaçadas em uma grande teia que conecta todos os seres e criaturas vivas, possuindo todos o mesmo direito de vida, todos o mesmo de viver em liberdade. Otala é a nossa conexão com o meio ambiente que a gente cresceu. É a nossa marca que criamos através das nossas raízes e do nosso desenvolvimento. Otala é a runa que nos permite crescer fora do nosso ambiente também, para que possamos ser capazes de evoluir e explorar novos ambientes. Ela não é uma runa que limita a gente, ela é uma runa que nos dá sabedoria para conquistarmos outros ambientes, novas realidades, mas sempre sabemos que a gente pertence àquele lugar, que a gente começou tudo, o lugar do nosso legado, que os nossos ancestrais nos deixaram. Quando a gente está em conexão com Otala, a gente consegue conquistar novos espaços, nos certificando que o lugar é seguro, para que possamos ser capazes de retornar em segurança para o nosso clã. Né? Mesmo que nossa pátria não seja mais segura, agora a gente tem um conhecimento que a gente reuniu em outros ambientes e quando retorna, a gente pode fazer a diferença. Né? Entenda pátria, família, clã, tá legal? Quando a gente tem a base bem estabelecida e a gente vai explorar outros ambientes em segurança com a sabedoria que a gente adquiriu, a gente retorna com mais sabedoria para trazer evolução para o nosso local raiz, vamos colocar dessa forma. Otala também é a própria raiz dos pensamentos da nossa mente consciente, não apenas vivendo naqueles que são descendentes diretos da nossa linhagem familiar, mas também para todos aqueles que absorveram o nosso conhecimento. A nossa mente é como uma árvore que é regada com conhecimento. Vamos colocar dessa maneira, tá? Ela continua crescendo e espalhando raízes para outros lugares, para outras mentes, para outras pessoas, para outros corações. E assim a nossa memória nunca morre. A gente deixa o nosso legado. O nosso conhecimento continua fluindo e esse é o nosso maior legado. Tá legal? Imagina, por exemplo, os cientistas. Eles desenvolveram a cirurgia, sei lá quando, lá no Egito. Começaram a fazer o estudo do corpo humano para poder fazer a cirurgia. Se a gente ainda tivesse amarrado, não tivesse absorvido aquele conhecimento que depois passou pela Grécia, enfim, a gente não ia ter medicina. Então, cada avanço no conhecimento é importante para a construção do nosso legado.
Agora, quando Otala surge na sua leitura, ela nos traz essa runa, melhor dizendo, né? Ela nos fala sobre casa, sobre família, sobre heranças, sobre padrões genéticos, culturais, emocionais. Quando ela aparece na leitura, ela fala sobre um tempo na qual as tradições são sagradas e vão se tornar cada vez mais importantes, alguma coisa que vai permanecer ao longo do tempo, um conjunto de valores que é fixo, imóvel, mas estranhamente reconfortante, como uma memória do passado muito agradável, ou uma tradição que você precisa, que você sente necessidade de resgatar, ou que o momento pede que seja resgatada. Recriar esses momentos é uma maneira de manter a memória ancestral viva, mas não se esqueça que só vale a pena manter aquelas que trazem boas lembranças e resgatam bons sentimentos. As tradições também precisam evoluir, assim como a gente, como qualquer coisa na nossa vida. Então, se alguma coisa não é boa, se alguma coisa está obsoleta ou está errada, você deve ter sabedoria para fazer com que elas evoluam. Então, direcione sua vida para um futuro melhor, né? O que aconteceu de ruim também serve como ensinamento para que não se repita. Vamos colocar dessa forma. Otala surge para te ajudar a construir um legado. Então pense nos seus atos antes de realizá-los. Suas ações irão influenciar as novas gerações. E não é somente porque o seu ancestral fez alguma coisa que não é considerada mais boa ou digna hoje em dia, que você deve continuar multiplicando essas atitudes. Seu papel é buscar justamente um futuro melhor. Temos muito o que aprender com os nossos ancestrais, seja com seus erros, seja com seus acertos. Certas tradições podem ser até representativas para um povo ou uma família, mas não ilustram o indivíduo, não ilustram quem você é de fato. Então, vamos dar um exemplo. Se era comum aqui no Brasil, assim como em outros países, escravizar pessoas, se o seu tataravô era senhor de escravos, não significa que você deve explorar pessoas nessa vida, continuar com esse legado de exploração. Ou, se o seu ancestral era um viking, por exemplo, e sacrificava pessoas na beira do mar para os deuses, para Ran, não significa que hoje em dia o seu sagrado você precisa fazer sacrifício de pessoas, né? Então, se no passado certas coisas aconteciam, hoje em dia elas são consideradas atitudes cruéis, desumanas e que devem ser repudiadas. Otala também carrega um estreito simbolismo com a lealdade, que engloba a noção de patriotismo, mas não entenda patriotismo aqui somente como nação. Porque para os povos antigos, que viviam em tribos, essa noção de pátria era representativa de um clã, né, de uma tribo, que era algo parecido ou pouco mais que as famílias que lá viviam, ou grupos religiosos. Eram grupos pequenos. A lealdade de um grupo é mais comum para aqueles que compartilham uma herança, ou seja, uma família. E isso é mais uma espécie de teste, já que aqueles que não compartilham das mesmas ideias e ou objetivos acabam sendo deixados de lado. Se isso está acontecendo com você, entenda que este grupo que você está agora não pertence a você, tá? Ao invés de você dedicar a sua lealdade a este grupo, vai ser necessário você buscar outros caminhos, tá? Direcionar a sua lealdade para outros caminhos. Não gaste energia com quem não te aceita do jeito que você é. Se aceite, seja feliz com a sua singularidade. Esse é o momento para caminhos separados. Aceite a mudança. Otala pode ser uma runa de ruptura radical. Otala como a penúltima runa do Futhark antigo, isso lembrando, né, no meu entendimento e de outras pessoas, para alguns seria da Gás aqui. Mas enfim, Otala como a penúltima runa do Futhark antigo, ela é uma antítese de Ferru, da primeira runa. Porque enquanto o Ferru representa dinheiro, lembra do gado, né, de toda aquela coisa, quem tem o gado tem o dinheiro e tal, Otala indica os bens que o dinheiro pode comprar. Otala pode estar relacionada com a propriedade, com a riqueza, com bens pessoais e com todos os aspectos materiais da vida. Mas lembre-se que a posse mais verdadeira, o seu maior tesouro e a única propriedade que você tem e que ninguém pode roubar
é a sua individualidade, seus pensamentos, a sua consciência. Otala pode significar uma herança legítima, mas não necessariamente de dinheiro, de bens, de algo material. Contudo, esses benefícios talvez sejam derivados de algo do qual você precisa se desfazer, e que não vai ser fácil, já que você vai ter que abrir mão de aspectos de seu comportamento ou parte de sua herança cultural. Então, deverá examinar de perto o que até agora reivindicou orgulhosamente como seu, por direito de nascimento, mas seja sua ligação a uma posição na sociedade, o trabalho que faz, ou mesmo as crenças sobre a sua própria natureza, a separação agora requerida vai te deixar livre para você se tornar verdadeiramente quem você é. Se você receber esse legado, essa herança, use os recursos com sabedoria, seja justo, deixe um bom legado para os seus descendentes. O nosso verdadeiro valor reside em nossa consciência. Cuidado com as ilusões, com status, ouça com sabedoria os mais velhos e as pessoas mais sábias que você, especialmente se você tiver que lidar com documentos e testamentos, né, com burocracia. Ouça quem tem mais experiência que você. Otala pode indicar ainda características herdadas a nível psicológico, especialmente quando estiver próxima à runa Pertro na sua tiragem. Quando ligada a Ansus, Otala recomenda que se busque conselhos de pessoas mais experientes. Junto a Souilo, revela que o consulente trabalha demais para realizar as suas ambições. Junto a Ferru, Wunjo Berkana ou Nalguis, mostra ganância, materialismo ou consumismo em excesso. Junto a Ansus, Manás ou Raido sugere que o consulente tem algum tipo de ideal ou objetivo intelectual, melhor dizendo. Ao sair invertida, Otala pode sugerir que você está sendo ignorado de alguma maneira, que você está perdendo seu lugar na sua comunidade, no seu grupo. Isso acaba gerando em você um sentimento de não pertencimento. Isso te deprime mais do que nunca. Você se sente alienado, deslocado. Você sente como se não tivesse raízes em lugar nenhum. Se sente desorientado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e não sabe para onde ir. Talvez porque se sente com medo, inseguro, mas agora é o ponto de ruptura. Você tem medo de mudar, você tem medo de sair da sua zona de conforto, de que as coisas não aconteçam da maneira que você planejou ou que você deseja. Você tem medo de não poder voltar atrás, mas talvez essa segurança seja apenas uma ilusão, que isso fique bem claro. Essa tal segurança que você está acostumado pode ser extremamente nociva, muito tóxica para a sua vida. Ela está te impedindo de encontrar a verdadeira felicidade. Não tente se moldar de acordo com o molde dos outros. Não tente se medir de acordo com a régua dos outros. Busque a sua essência. Somente assim você vai ser completo, feliz. A sociedade pode até negar quem você é, mas não negue isso a você mesmo. Otala invertida também pode nos avisar sobre deslealdade. Então, se ela sair numa posição importante na sua leitura, pode falar sobre disputas de herança, brigas por dinheiro, por status, roubos, fraudes, desonestidade, problemas com heranças, né? Ou de alguma maneira conectados à sua casa. Com Otala invertida, não se curve a situações desgastadas. Você vai ser levado a decidir e abandonar radicalmente seus velhos hábitos. Seja honesto consigo mesmo. Caso contrário, por negligência ou recusa em ver claramente a situação, você pode causar dor aos outros e prejudicar inclusive a si próprio. Este não é o momento para ficar preso a antigos condicionamentos, a uma autoridade ultrapassada. Considere não apenas aquilo que vai te beneficiar, mas também o que vai beneficiar outras pessoas. Neste ponto, a mudança virá para você sem ao menos você perceber, quer você goste ou não. Então, o melhor a se fazer agora é aceitar a mudança. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você vai alcançar o fim deste caminho, mesmo que seja desconfortável no momento. Então, pense num ganho no futuro. Estabilidade e segurança têm um grande custo, mas as recompensas são grandes e compensam qualquer problema ou dor. E, para finalizar, Otala invertida pode indicar atrasos, frustrações, fracassos, dificuldades em viagens, acidentes, problemas com heranças, que a gente já falou até,
doenças hereditárias, doenças crônicas, rigidez, cristalização, dogmatismo, solidão, separações, perdas, problemas familiares ou domésticos, desavenças, quebra de confiança, invasão de privacidade, falta de apoio, choque de gerações. Pode ser um alerta que você esteja gastando mais do que você pode, tá? Além dos seus limites. Evite, então, precipitações ou negócios arriscados. O tala invertida pode apontar também para um problema que não pode ser resolvido com dinheiro, como questões legais, disputas por terra, desavenças provocadas por heranças. Nesses casos, vai buscar uma orientação especializada para você não se dar mal. Agora, quanto às binding runes. Quando associada a raido, o tala pode ser usada para garantir segurança nas viagens. Combinada a alguiz, seu poder de proteção é ampliado e escudos de proteção poderosos podem ser criados para a proteção de casas, carros ou bens. Junto a Pertro ou Lagus, reforça a sintonia com o poder ancestral da linhagem individual. Associada a Ansus, facilita a conexão e a invocação do deus Odin e a comunicação com seus ancestrais. Os deuses ligados a esta runa são Odin, em sua manifestação tripla, como Odin, Vili e Vé, as deusas Nertus, Ers, Fjorgyn, Gefjon, Jord, Saga, Snotra, Var e Fula, mas também, obviamente, com os ancestrais, né? A gente não falando de deidades agora, mas a conexão com seus ancestrais também. A letra correspondente no alfabeto é a letra O e as palavras-chave. Lembrando, antes de falar, né? Palavra-chave não pode ser usada como muleta porque sua interpretação vai ficar pobre. Use como auxílio, tá legal? Então, as palavras-chave são família, herança, seja material, genética, espiritual, seja o poder herdado, né? O status, enfim. Prosperidade, propriedades, bens, posses, investimentos a longo prazo, pensões, benefícios, residência, lar, recinto sagrado, pátria, assuntos relacionados à morte ou a pessoas idosas, estigmas ancestrais, marcas de nascença, necessidade de esforço persistente, ajuda de pessoas idosas, organizações antigas, liberdade preservada. Agora, a imagem pictográfica é um homem segurando um escudo ou um cercado. Suas árvores. O bordo, que se chama Acer, eu não conheço essa árvore, tá? Carvalho, espinheiro branco e o olmo. Suas plantas, o trevo branco, urze e sempre viva. Suas pedras, qualquer pedra listrada, madeira petrificada, turfa, fósseis e a ametista. Suas cores, terracota, cor de argila, marrom esverdeado, amarelo ou dourado. A ordem do traço. O tala é desenhada com o dedo mínimo, começando na perna esquerda inferior. Eu estou começando na esquerda, você pode estar vendo espelhado aí, mas eu estou começando na minha esquerda. Subo e desço. Tá legal? Afinidade médica, o sangue, doenças do sangue e a genética. Planetas associados, Saturno e Marte. Símbolos, o brasão, o sinete, insígnias e brasões de família, emblemas, totens, objetos, fotos e altar dos ancestrais, espaço sagrado, escudo, cercado, propriedade ancestral, herança, pátria e lar. Seus animais totêmicos são a cegonha, para ter um animal totêmico querendo ver o que eu estou fazendo aqui. Então, são a cegonha, o castor, o esquilo, o peixe e a baleia. Seus rituais: confecção de talismãs e encantamentos para a proteção dos bens e da casa, confecção de talismãs para atrair a prosperidade, para fortalecimento de elos grupais e também pode ser usada como portal em viagens xamânicas, para encontro dos antepassados ou no culto aos ancestrais, né? Seja gravada nas oferendas ou servindo de mesa quando riscada no chão. Seus usos mágicos: para encantos caseiros felizes, contato com os ancestrais, proteção e harmonização do lar,
para atrair energias positivas para a família e para defender as propriedades e bens. Otala pode ser combinada com outras runas para melhorar o estado de saúde de familiares idosos e para fortalecer os laços entre parentes e membros de um grupo. Ela é benéfica para reforçar o trabalho grupal, seja ele espiritual, social ou mundano, e para garantir a segurança em viagens, principalmente quando associada a raido. Os artesãos e comerciantes fazem uso de Otala para melhorar e proteger os seus negócios, para assegurar o cumprimento de prazos ou para preservar uma situação que se considera satisfatória. Antigamente, essa runa era incorporada à construção das casas, como no cruzamento de vigas ou no enfileiramento de tijolos, ou ainda gravada em portas, janelas e mercadorias. Seus efeitos mágicos. Otala beneficia a concentração aos interesses comuns, seja da família ou de qualquer tipo de grupo. Ajuda na aquisição de bens, propicia a prosperidade e os investimentos, desenvolve talentos latentes, traz sintonia com o conhecimento ancestral, ajuda no culto aos antepassados e na comunicação com os ancestrais, ajuda a manter a ordem entre companheiros, propicia mudança do egocentrismo para o cianocentrismo, coleção de poder luminoso e conhecimento de gerações passadas, traz O desafio proposto por Otala é aceitar o passado sem reclamar e confiar numa colheita próspera do futuro. Agora quanto ao estada. Fique de pé, mantenha as pernas afastadas, os braços dobrados para baixo no mesmo ângulo da runa, com os dedos se tocando sobre a região genital. Usa-se para fortalecer a força de vontade. Inverta a posição dos braços, dobrando-os acima da cabeça com as pontas dos dedos se tocando, servindo para ativar a inspiração. Estou deixando a figura aqui para você dar uma olhadinha. Agora vamos falar sobre o Galdri. E eu lembro vocês que eu não tenho a melhor voz do mundo para fazer, mas eu faço o que eu posso. Então, vou fazer o Galdri, depois eu vou fazer a leitura para você poder entender melhor. Mas caso você queira saber como que se escreve, você pode procurar na internet ou adquirir minha apostila, como eu explico lá no primeiro vídeo. Então vamos lá. Otala, Otala, Thu, Thou, Tiu, Thel, Thou, Thou, Fel, Tiu, Tal, Thu, Otala. Otala, Otala, Otala. Otu, Otal, Otel. Otu, Otal, Otil, Otel, Otol. Otol, Otel, Otil, Otal, Otu. Otala. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas de animais, com a medicina dos animais totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link na descrição do vídeo você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo. Ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e deixa aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora. Ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.